blocos regionais como a Mercosul, os países da América Latina, etc, etc. Portanto, as leis são adaptadas aos contextos no tempo e no espaço. Por isso é que as constituições são mutáveis. Nós chamamos a nossa Constituição por lei INA, né? A lei base. Mas são mutáveis. Por quê? Porque com o tempo o legislador acha que já é tempo de fazer mudanças, de fazer adaptações. Isto significa que a Constituição, que é também uma lei, é o direito compreendido na sua especificidade, é mutável, muda-se, adaptável com o tempo, não é? Com a evolução da sociedade. Então, o direito compreendido no âmbito mais geral é a ciência, a doutrina, dogma, os princípios universais. Mas quando é compreendido mais especificamente, já depende das necessidades do país, da sociedade. Por isso é que entendemos porque é que as constituições são mutáveis, podem sofrer revisões, não é? Para se adaptarem à evolução da própria sociedade. Assim também vigora com o direito penal. O direito penal é entendido no seu sentido geral, aí é mais estável, não é? E o sentido mais específico, segundo a evolução da sociedade que o aplica, direito penal. Mas lá para frente vamos entender muito melhor, com exemplificações, com discussões, ilustrações, vamos entender muito melhor essa diferença. Agora vamos entrar na parte da definição. Nós queremos saber rapidamente, queremos ter já qual é a definição do direito penal. Bom, ao invés de sabermos de cor apenas, não é? Como é que os especialistas definem o direito penal, seria melhor para nós entendermos os ingredientes conceituais, os elementos principais que estão envolvidos na definição do direito penal. Portanto, nós temos que saber uma coisa, que o direito está dividido em vários ramos precisamente porque a ciência, com a evolução do tempo e a profundidade do conhecimento humano, nós vamos compartimentalizando, vamos dividindo em ramos, não é? A ciência. Então, dentro do direito, há vários ramos de direito. Um desses ramos é exatamente o direito penal. E então, definir o direito penal é exatamente saber o que é especial ao direito penal. O que é característico do direito penal? Isto é, qual é o seu campo de ação? Não se pode misturar com o direito comercial. Não se pode misturar com o direito administrativo, digamos assim, com o direito constitucional, com o direito civil, direito público internacional, direito das relações internacionais, etc. Portanto, temos que saber, aqui é o campo de ação que caracteriza o direito penal. E então, para chegarmos aí, temos que convocar a noção do bem jurídico.
temos que convocar essa noção do direito político, isto é, trazermos para a mesa aquilo que se chama bem jurídico. O bem jurídico é um interesse que pertence ao indivíduo, que pertence ao cidadão. É um interesse que pertence à sociedade. Mas, neste caso, o próprio Estado quer defender esse bem jurídico. Não é o indivíduo que quer defender tão só, mas é o próprio Estado que reclama para si a titularidade da defesa desse bem jurídico. Por exemplo, o bem jurídico mais importante para nós é a vida humana. Então, a vida humana não é o Antônio que quer defender a sua vida por si só, não é a Maria que quer defender a sua vida por si só. A própria sociedade quer defender a vida humana. Quer esta vida humana pertença ao Antônio, a Maria ou ao José, a sociedade toda fica perturbada se essa vida for lesada, for acabada ou for negada, não é? A própria sociedade fica perturbada. Isto é, eu como um cidadão não posso ficar indiferente, não posso estar fresquinho de vida se o meu vizinho for assaltado à noite e for morto. Eu não posso tomar uma atitude de indiferença. Eu não posso dizer, a vida é dele ou é dela, se morreu, morreu, não me toca a mim, não pertence a mim essa preocupação. Portanto, aí não podemos tomar essa atitude. Significa o quê? Significa que a vida do outro é também a minha preocupação. Significa o quê? Significa que quando a sociedade se preocupa por um bem jurídico, que é essa vida humana, aí o Estado, em nome da sociedade, atua prioritariamente, antes de qualquer outra entidade. O Estado é que toma a prioridade e o interesse maior em atuar em defesa desse bem jurídico que é a vida. Antes mesmo de o próprio achar se vale a pena defender a sua vida ou não. Então, vamos lá ver. A noção de bem jurídico é muito importante para nós compreendermos o direito penal. Noção de bem jurídico, aqui nós tomamos um exemplo só, com a vida humana. Mas os bens jurídicos são aos milhões, aos milhares. Por isso, o direito não consegue cobrir todos esses interesses. O direito penal não consegue cobrir todos esses bens jurídicos. O direito penal reserva-se apenas a defender os bens jurídicos mais elevados na escala. Isto é, os bens jurídicos muito importantes, mais importantes. Isto é, os bens jurídicos essenciais para a nossa vida em sociedade. Isto é, os bens jurídicos fundamentais para a sociedade. Isto é, os bens jurídicos indispensáveis para a vida em sociedade. Vamos lá ver. Se as pessoas se matam, nós entramos numa situação
de insustentabilidade social. Quando as pessoas se matam um ao outro, uma a outra, significa que a sociedade não aguenta. Para aguentar, tem que resolver rapidamente. Para aguentar, o Estado tem que intervir rapidamente. Para aguentar, a sociedade tem que atuar imediatamente. Se deixar as pessoas matarem-se mutuamente como uma prática normal do dia a dia, a sociedade vai abaixo. É insustentável. Portanto, o bem jurídico da vida humana, a proteção da vida humana, pertence ao indivíduo propriamente dito, pertence à sociedade, comunidade e pertence ao Estado. Toca a todos os níveis. E o Estado é o primeiro a atuar em defesa da vida. Agora vamos supor que há um rapaz jovem chamado António, tem 20 a 22, 23, 25 anos, e encontrou uma namorada. Depois de 3 meses, não está satisfeito. Encontra uma segunda namorada. Mas também não quer despedir-se da primeira. Quer manter as duas como namoradas. Aos sábados, vai encontrar-se com a primeira namorada, telefona para a segunda e diz: "Epa, estou muito ocupado." E aos domingos vai encontrar-se com a segunda namorada e telefona à primeira dizendo: "Estou muito ocupado." Nós vamos ver se este abuso de liberdade de namoro, digamos assim, pertence ao direito penal ou não pertence ao direito penal para resolver. Não, professor. Bom, se compararmos com Não. o bem jurídico que é a vida humana, isso de trocar namoros não é tão essencial, não é tão importante, não é fundamental para que o Estado intervenha e defenda. Não é? O Estado não pode chamar o António e dizer: "Ei, namora só com uma menina e não com duas." Não, o Estado deixa que as pessoas se descubram entre si e tratem das suas relações amorosas, românticas, na sua maior liberdade. Contanto que não provoque, neste caso, lesão física contra uma ou contra a outra. Aí já o Estado tem o interesse de proteger a integridade física das pessoas. Aí já remete para o direito penal. Mas o António, como um tipo muito atrevido e não quer abandonar as duas namoradas, quer mantê-las todas, ele vai enganando, vai mentindo, até que um dia vai ser apanhado. E quando for apanhado, já é despedido pelas namoradas. Portanto, esta ilustração é apenas para demonstrar que o direito penal só se ocupa dos bens jurídicos essenciais para a vida em sociedade, não é? E que o Estado é o primeiro interessado na defesa desses bens jurídicos essenciais. O Estado é o primeiro interessado. Portanto, digamos assim, um pai que maltrata o filho ou a filha de várias maneiras, de agressão física, maus tratos, etc., não pode dizer que, como é meu filho ou como é minha filha, eu tenho jurisdição total sobre ele ou sobre ela, o Estado não tem que se intrometer. Não é? Cuidado,
porque os cidadãos e as cidadãs perante o Estado têm o mesmo valor. Não é? E então, quando um cidadão agride e limita a liberdade do outro cidadão, fica para trás a relação de pai para filho, a relação de pai para filha, o Estado intervém em defesa daquela ou daquele que está a ser lesado. Não é? Portanto, vejamos, quando o bem jurídico é essencial para a vida em sociedade, a sua lesão interessa ao Estado. O Estado tem uma prioridade de atuação. Nós, quanto ao direito penal, ao direito em geral, os autores, vários, ocupam-se, não é, pela defesa dos bens jurídicos essenciais, considerados fundamentais e indispensáveis para a vida em sociedade. Agora nós perguntamos quem é que considera o bem jurídico como essencial? Quem é que diz para todos acreditarem? Quem é que determina para todos seguirem? Ok. Então, nós temos uma maneira de explicar. Quem é que diz que a vida humana é essencial? Quem é que diz que a defesa da vida humana é algo que toca a toda a sociedade e não toca só ao indivíduo em questão? Por isso, toca a responsabilidade primeira do Estado. Quem é que diz isso? Então, temos que reconhecer que há um mecanismo para se reconhecer que há bens jurídicos considerados essenciais. Primeiro que tudo é a própria sociedade na sua tradição. A própria sociedade na sua tradição, na sua cultura, na sua existência temporal, né, ao longo de milénios, séculos, etc., vem consolidando certos valores. A vida humana, a integridade física, o patrimônio, a integridade patrimonial, a liberdade. Tudo isso, ao longo de séculos, consolida-se na vida de uma sociedade. Então, a sociedade, ela própria, assume coletivamente que a vida humana é essencial. Ninguém discorda com isso. Que a integridade física é essencial. Que a liberdade de expressão é essencial. A liberdade de escolha, a vida democrática é essencial. Alguns bens jurídicos são mais antiquados. Isto vem de muito lá para trás. Alguns bens jurídicos são mais recentes. Por quê? Porque são o resultado de uma conquista humana. As sociedades, ao evoluírem, vão conquistando novos direitos. Por exemplo, no passado, na era da escravatura, há pessoas consideradas escravas, não tinham direito para nada. Eram vendidas. Isto acabou. Acabou porque a sociedade humana conquistou, ao longo dos tempos, mais bens jurídicos para o seu próprio benefício. Acabou com a escravatura, acabou com, hoje em dia, as formas de discriminação, não é? De raça, de religião, de género, de tudo. Portanto, cada vez mais estamos evoluídos, cada vez mais nos rejubilamos. Por quê?
porque vamos conquistando mais bens jurídicos para o nosso próprio benefício. Mas quem é que vai determinar a escala desses bens jurídicos? Quem é que vai dizer que, olha, seguimos essa escala, seguimos esse catálogo? Quem é que diz isso? Tem de haver um mecanismo. E esse mecanismo tem que ser credível para que todas as pessoas aceitem. Daí os mecanismos democráticos. No nosso caso, a Assembleia da República, ou no nosso país chama-se Parlamento Nacional, que resulta de um ato democrático, não é? Das eleições parlamentares regulares, que acaba por indicar os representantes do povo para, em trabalho colegial, determinarem quais são esses valores que devem entrar no catálogo do direito penal. Quais são esses bens jurídicos que devem entrar na escala de bens jurídicos essenciais, indispensáveis, fundamentais para a vida em sociedade. Portanto, o Parlamento Nacional tem que ser o resultado de um processo transparente, tem que ser o resultado de um processo democrático, para ser credível, porque senão a própria população, a própria comunidade, o próprio eleitorado não acredita. E com o escrutínio internacional, a comunidade internacional pode não acreditar. Então, as democracias responsabilizam-se para dentro, para o próprio povo, e responsabilizam-se para fora, para a comunidade internacional. Não é? E então, quando um Parlamento Nacional funciona como deve ser, não há razão de queixa. O povo acredita, a comunidade internacional acredita, e esse Parlamento é que tem a legitimidade e a autoridade de determinar o catálogo para o direito penal. No nosso caso, o Código Penal. O Código Penal é aprovado por lei. Significa por interesse do Parlamento Nacional. E eles, como representantes do povo, é que têm a legitimidade democrática, têm a autoridade para dizer que a vida é o bem jurídico máximo. E vem por aí abaixo, vem por aí abaixo, vem por aí abaixo, até por exemplo, roubar o frango do vizinho. Não é uma vizinho nem manual. Por exemplo, em que o juiz diz assim, vão resolver entre vizinhos e não é preciso trazer para o tribunal. Ok, mas é um ato de roubo. Mas o juiz sabe fazer a escala. Isto de roubar frango do vizinho não é tão importante como ferir com uma katana o vizinho. Ferir o vizinho com uma katana é mais grave do que roubar o frango dele. Não é? E então, na escala, no catálogo dos bens jurídicos, o juiz vai selecionar os mais importantes para resolverem, para serem resolvidos, não é? Via com uma pena própria. E os mais leves, ele vai encorajar que os vizinhos sentem e resolvam de boa maneira, com boa vizinhança, manter a estabilidade social na vizinhança e manter a paz social. Porque o direito serve à justiça e à paz social. Se a justiça for feita e a paz social for atingida, o direito está perfeito. Portanto, com essa pequena explicação, espero que consolidou a vossa
compreensão sobre o âmbito da aplicação do direito penal, leiam as definições que eu dei aí, que o direito penal só se ocupa na defesa ou pela defesa dos bens jurídicos que a sociedade considera como essenciais, fundamentais e indispensáveis para a vida em sociedade. Fora disso, trata o direito civil, fora disso, trata de outros ramos de direito. O direito penal só se ocupa daquele pequeno número catálogo de bens jurídicos, os mais essenciais, indispensáveis para a vida em sociedade. Agora não sei como é que a nossa anfitriã quer gerir, não sei se há tempo para perguntas e respostas, ou tenho que fazer uma pausa e abrir outra sessão a seguir para perguntas e respostas. Como o tempo vai acabar, provavelmente vocês vão preparar as vossas perguntas e quando a nossa assistente voltar a ligar, aí façam as vossas perguntas para entrarmos na sessão de perguntas e respostas.